Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. É bom voltarmos a conversar um pouco e eu espero que na aula de hoje a gente consiga ampliar bem os conceitos que serão trabalhados, pois eles não são novidade. Já trabalhamos em outros carnavais, porém vamos reforçar para poder darmos o próximo passo no conteúdo. Quando vamos trabalhar com a construção da argumentação, trabalhar com as relações de coesão e coerência. Então veremos hoje métodos simples, mas eficazes de desenvolvimento de temas. Quando nós encaramos um tema na redação do Enem, o que temos que fazer? Qual o procedimento? Quais as ideias que eu tenho que trabalhar? Quais os princípios que eu tenho que seguir? É bem verdade que na hora de fazer a prova do Enem, especialmente a redação, não temos muito tempo. Temos que fazer o máximo para que esse tempo seja bem utilizado. Afinal, ninguém quer ficar até o final. Mas, mesmo que você precise ficar até lá, é bom ter a consciência de que você usou bem o seu tempo em todas as etapas da avaliação, inclusive na redação. Então, hoje eu vou trazer para vocês 4 passos para produzir bem o conteúdo da redação do Enem a partir da observação do tema. Esse é um ponto de partida, talvez dos mais excelentes. Sempre partir do tema e daí você ampliar as suas possibilidades. Então veremos 4 pontos: a escolha do tema, a análise da proposta e do material de apoio e a organização. Além, claro, da realização, que é quando nós passamos a ideia para o papel. O primeiro ponto, a escolha do tema. Essa parte não diz respeito a nós, que somos candidatos. Ela é feita pelos técnicos do INEP. São professores, são pessoas capacitadas que passam bastante tempo analisando o cenário internacional, o cenário nacional, as possibilidades também nas relações dentro das cidades, dos estados, as relações sociais, uma série de fatores que são bem complicados. A partir dessa análise longa e aprofundada, eles escolhem o tema. E essa escolha passa também por uma série de elementos. Ela precisa compreender uma série de elementos que vão beneficiar todos os candidatos, ou quase todos. A gente sabe que não é perfeito, mas é uma tentativa de fazer com que todos, ou vou repetir, quase todos consigam escrever, consigam produzir algo de qualidade. Vocês podem pensar assim, mas professor, os temas do Enem são sempre complicados, são sempre difíceis. Quase sempre. Eles são nivelados por cima. Quando eu digo por cima, eles são sempre pensados de maneira a fazer o aluno colocar muito conhecimento em prática, a elencar, associar muitas ideias, e isso com certeza aperta a mente de alguns. Mas quem está preparado sabe que esse nível mais elevado puxa você também para cima. Essa sempre foi a proposta do Enem, e acredito que ela nos ajude muito, ela ajude-nos a crescermos mais na busca pelo conhecimento e no aprofundamento das ideias. Pronto, esse tema decidido, ele passa por algumas ideias, ele passa por alguns momentos que também precisam ser bem observados. O primeiro deles é que tipo de temas têm sido colocados? Dos mais variados, eu já posso responder. Vimos sobre lei seca, publicidade infantil, violência contra a mulher, intolerância religiosa. Vimos temas voltados para a economia, como foi esse agora, e o lado social, quando falou-se de acesso ao cinema. Uma série de outros temas que foram bem polêmicos, outros nem tanto, mas a maioria deles bem surpreendente. Mas uma coisa tem sido observada. Mesmo com a mudança de governo, os temas têm evitado polêmicas onde não possa haver, ou melhor, onde não seja possível haver um consenso. Eu vou dar um exemplo. Quando foi falado sobre intolerância religiosa, é um tema bem polêmico, um tema onde as pessoas vão se envolver emocionalmente, mas há um consenso de que ela não deve existir, de que todo tipo de intolerância deve ser proibido, não pode ser jamais promovido dentro da sociedade. Então, este consenso, ou que poderíamos chamar também de senso comum, é lógico, é válido, é correto, por isso que esse tema pode ser trazido para o Enem, porque dentro dele existe uma premissa de que todos os intolerantes transgridem leis e não fazem bem para a humanidade. A partir dessa premissa, o tema pode ser trazido à luz, ele pode fazer parte da prova e o candidato pode se concentrar, sim, em temas semelhantes. Deve-se evitar temas onde haja muita diversidade de ideias,
ou até pode-se trabalhar esses temas em sala de aula, nos estudos privados, mas para conhecimentos paralelos, a não ser que haja uma grande surpresa e o MEC traga um tema que fira este princípio, mas até então isso tem sido evitado. Puxando um pouco mais para esse lado, aqui a parte 2, essa mudança política que eu citei agora há pouco abriu mais possibilidades temáticas. Por quê? Quem governava o país antigamente, não antigamente, né, tem pouco tempo, tinha filosofias mais voltadas para aspectos progressistas. Esse governo, o pessoal que está à frente do Ministério da Educação, tem ideias mais voltadas para o lado conservador. Então, os temas conservadores não eram tão contemplados. E assim como os temas progressistas podem não ser tão bem contemplados. E aí, como eu falei, aí na imagem, a gente tem agora a maior possibilidade, ou imaginar que algumas possibilidades que antes eram reais, agora se tornam um pouco mais distantes. O que é que o aluno, o que é que eu, enquanto candidato, preciso fazer? Eu devo me concentrar nos dois lados da história filosófica. Todos nós temos posicionamentos filosóficos e políticos, mas isso não nos impede de conhecer o mundo e de conhecer o outro lado das histórias. É importante conhecer, é importante dominar certos aspectos do conhecimento para que não sejamos pegos de surpresa. Nessa hora, a gente deve se despir de preconceitos e não engessar a mente. Você vai reter o que é bom. E no caso de estudo para redação, o que é bom é aquilo que pode ser aplicado dentro de uma redação. A segunda etapa do estudo passa pela análise da proposta e também do material de apoio. E é bom salientar que tema proposto é aquilo que vem no caderno de redação. É a ideia que vai ser trabalhada pelo candidato e transformada em redação em texto dissertativo. Normalmente ele vem com uma frase, com uma afirmação que será problematizada pelo candidato. Essa parte aí eu vou trabalhar melhor com vocês numa próxima aula. Depois tem material proposto, o que nós chamamos também de texto proposto, ou alguns chamam de texto base. Esse texto, ao contrário do que muitos pensam, não precisa ser necessariamente escrito, um parágrafo ou um texto poético, mas ele pode também ser um texto visual, pode ser uma imagem, pode ser com texto verbal, texto não verbal, mas tudo que tem comunicação é texto. Então você vai encontrar ali uma imagem, vai encontrar uma propaganda, vai encontrar um texto publicitário, ou vai encontrar um texto poético ou em prosa, que é parágrafo. É importante salientar que deve ser dada atenção às imagens, porque elas podem esconder alguns detalhes que nos ajudem a entender melhor a proposta da redação. Tem pessoas que são muito distraídas e acabam olhando como um todo, esquecendo que há detalhes que podem nos ajudar ou nos salvar na hora da produção. Tenham cuidado. Claro que, vou repetir, você não terá todo o tempo e conforto do mundo, mas o que for possível fazer, faça. Mas dois pontos que precisam ser observados aqui é que quando você confronta a proposta, você vai colocar na mesa, você vai colocar em ação todo o conhecimento que você adquiriu durante a sua vida. Não é só conhecimento sobre o tema, mas tudo que está ao redor do tema. Você vai fazer a seleção de conhecimentos. Isso é um processo automático, né? E aí vai ser colocado dentro da proposta. Você vai associar o que for necessário ao que a redação está pedindo. Nessa hora, eu sempre uso um jargão. Eu tenho uma frase que meus alunos já conhecem. Não é possível saber de tudo, mas de tudo, um pouco. Se você passa tempo, dedica tempo analisando várias ideias, vários temas, estudando os temas contemporâneos, verificando a história recente, a história antiga, analisando ideias que são bem mais paralelas, talvez não estejam tão focadas com o que se estuda mais hoje, mas se você tiver um olhar mais ampliado sobre os temas, certamente você terá algo a ser trabalhado no conteúdo que está sendo pedido pelo tema proposto. Não se furte de estudar nem de analisar outros temas para que não seja pego totalmente de surpresa. Surpreendidos todos podemos ser. Agora, o que não podemos ser é esvaziados. Você vai ficar vazio de ideias e não vai conseguir realizar nada. Mais uma ideia? A partir desse confrontamento, você gera um resultado. Enfim, todo esse conhecimento trabalhado vai se tornar uma resposta temática e você vai passar para a próxima etapa, que é a organização
Nossa, e agora, professor? Eu sou bagunceiro, eu sou bagunceira. Que vou fazer? Não se preocupe. Não existe bagunceiro que não seja remediável. Todos podemos resolver isso, em especial na redação. O que eu peço sempre, que meus colegas professores de redação pedem sempre, é que façamos as coisas com simplicidade. E na organização de ideias também é possível fazer isso. Como você já passou pelo passo anterior, da análise, e fez todo aquele conjunto de ideias, trabalhou o conhecimento que você tem, agora siga esses 4 passos. O primeiro, elimine as ideias que estão distantes do tema. Não vão ajudar em nada e podem fazer com que você cometa o pior pecado da redação: fuga do tema. Segundo, liste as mais próximas. Veja o que você sabe que tem melhor conexão com a ideia do tema e anote. Anote tudo o que você julgar importante. Isso vai fazer com que você tenha menos chance de esquecer. Você pode ter uma grande ideia, mas porque não anotou, pode ter alguém espirrou do seu lado, alguém pediu para ir no banheiro, você distraiu, ou então você deu sono, deu fome, deu sede, e aí você esquece aquela ideia maravilhosa que você teve e vai ficar frustrado. Selecione as melhores ideias. Por que eu coloquei isso, gente? Porque você pode ter tido 10 ideias incríveis e essas 10 não poderão fazer parte da redação, porque você só tem 30 linhas. E 30 linhas pode parecer um mundo quando você começa, mas ela é, na verdade, um fio de nylon quando você percebeu que está chegando no final. É pouco, é muito pouco espaço. Então selecione as melhores. Eu sempre sugiro aos meus alunos que deixe 2 ou 3 ideias. 4 já é perigoso, porque você pode ter muita coisa para encher e vai ter dificuldade de concluir. 2 ideias é o mínimo aceitável, mas você vai ter que explorar bem essas 2 ideias. 3 é o ideal. A partir disso, você explora bem o conteúdo que você propôs para o tema. E por fim, você vai elaborar frases, pequenos tópicos, como eu chamo. Essa frase pode ser simples, vai depender do que você quer guardar, do que você quer preservar de ideia. Ou pode ser um parágrafo, caso você tenha tido uma grande ideia, se empolgou, então já não perde o que você queria produzir. Essa organização, gente, faz parte de um processo fundamental, porque a próxima etapa vai exigir que você tenha todas essas ideias devidamente elencadas. Por quê? Na hora de realizar, você vai ter menos dificuldade. Na hora de colocar tudo no papel, você vai poder desenvolver uma introdução eficiente, porque você sabe o que vai escrever, você já tinha imaginado e anotou, e na hora de fazer o desenvolvimento, que é a parte da argumentação, você colocou as frases-chave, os tópicos, os pequenos parágrafos, então você só vai ampliá-los. Eu gosto muito dessa palavra, ampliar. Na parte da realização, você tem também 2 pequenas coisas a fazer. É bom colocar todo o seu conhecimento em ordem. A organização, você faz isso, você fez todo aquele processo de listar, de selecionar, e depois coloca em ordem o que você acha que é melhor de aparecer no começo, o que vem na sequência, qual é a ideia que vai fechar bem. É importante você fazer isso para que não se perca na hora da argumentação e fique frustrado por achar que poderia ter feito melhor se fosse de outra forma. E por fim, transfira para o rascunho. E essa frase tem que aparecer firme na sua mente. Olha aqui, ó. O rascunho é o seu melhor amigo. Não o despreze. Assim como eu falei várias vezes antes, não temos tempo na redação do Enem. O tempo é curto. Mas é importante você usar o rascunho. Mesmo que você não tenha tempo suficiente como gostaria, faça uso do rascunho, pois ali é o seu ensaio. E aí quando você for para a estreia, para o ato principal, vai diminuir e muito a chance de cometer erros. Gente, muito obrigado pela participação, pela paciência, espero ter ajudado. E, como eu falei, no próximo encontro vamos estudar um pouco mais sobre coesão e coerência. Vamos trabalhar melhor os detalhes das 3 etapas de produção da redação: introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas eu vou falar mais da argumentação, trabalhando esses 2 conceitos: coesão e coerência e ordenamento das ideias dentro do texto. Um abraço, até a próxima.